Olá, uma boa tarde, família de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo permaneça com você e também com a sua família. Eu posso afirmar que tem uma equipe de anjos magnífica em poder neste momento aqui. Estamos aqui para aprender, e o nosso mestre está aqui, que é Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente você e também a sua família. Estou aqui com o pastor Josafá, pastor João Marcos, pastor Taishuan e também o pastor Davi Pai Silva. Sejam bem-vindos neste encontro. Nós vamos neste momento falar com Deus. Deus quer falar com a gente, para a gente compreender melhor a sua palavra. Ele quer falar também com você. Então, se você puder, eleva os seus pensamentos aos céus, dependendo do lugar que você estiver, mas também, se puder ajoelhar, vamos juntos conversar com Deus neste momento, com o pastor João Marcos. Amantíssimo Deus e Pai das alturas, mais uma vez colocamos-nos na Tua augusta presença. Queremos, Senhor, Te agradecer pelos belos estudos que estamos realizando, pela orientação do Teu Santo e Bom Espírito e pela autoridade da Tua Santa e Divina Palavra. Oramos em favor de mais este trabalho, este momento de estudos, e rogamos também sobre todos os ouvintes, aqueles que receberão esta palavra, que o Teu Santo e Bom Espírito trabalhe em seus e em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando continuidade aos nossos estudos Verdades Reveladas. Se você ainda não tem, providencie o seu, tá bom? Eu quero dizer para você que você pode fazer a diferença neste encontro que nós estamos tendo, nestes 40 dias de oração, nesses 40 dias de comunhão com Deus. Como eu posso ser útil, Ailton? Você vai simplesmente compartilhar com um amigo, compartilhar no Facebook, compartilhar no Instagram, enfim, enviar para um colega. Isso vai fazer a diferença na vida deles. Outra coisa, você pode também clicar aqui embaixo, colocar curtir o vídeo, que vai fazer a diferença também. Tá ok? Deus te abençoe muito. Vamos conversar um pouco então, amigos. Pastor Taishuan, pastor Davi Pai Silva, João Marcos, pastor Josafá. O assunto de hoje, justiça imputada e justiça comunicada. A minha pergunta é, o que é justiça comunicada? Tem duas justiças, pelo que dá para a gente entender aqui. É isso mesmo? De acordo com o conceito da Bíblia, só existe diante de Deus uma justiça. Não existe duas nem três. A justiça de Cristo. É a única justiça que é reconhecida por Deus. Então, quando fala justiça imputada, justiça comunicada, seria uma justiça, correto? Uma justiça. Então, o que é justiça? Justiça, de acordo com a palavra de Deus, é perfeita harmonia com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com o caráter de Deus. Isso é perfeita justiça. Interessante, né? Então, vimos aí o que é justiça. Gostaria de saber um detalhe, Como já sabemos o que é justiça, perfeita harmonia com a vontade de Deus, correto? Então, Cristo é justo porque Ele fez a vontade do Pai quando Ele esteve aqui nesse mundo, sendo homem, correto? Não é interessante? Então, como homem, Ele obedeceu em todos os pontos. Tem um texto inspirado que fala que nenhum nascido de mulher sofreu tanto quanto Ele, mas Ele obedeceu até a morte de cruz. Então, Ele foi obediente, a tudo, então Ele é justo, correto? Ele é justo. Muito bem. Então, se Ele é justo, eu gostaria de saber o que é justificação, então. Porque isso faz a diferença na vida do ser humano, talvez, Então, o que é justificação? Interessante aqui, como já foi citado, que justiça é plena harmonia com a vontade de Deus. Nós, seres humanos, temos essa justiça? O profeta Isaías diz o quê? Que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. A nossa justiça não satisfaz os requisitos da lei de Deus. Então, justificação seria: eu, pecador, não tenho condições, mas agora, ao olhar para Cristo,
a olhar a justiça de Cristo, a vida perfeita que Cristo teve quando viveu neste mundo, eu aceito a justiça dele. Eu reconheço a necessidade que eu tenho dele e agora apenas aceito. E a justiça de Cristo, ela é imputada na minha vida. Então, automaticamente, eu sou justificado pela vida perfeita de Cristo. Eu automaticamente recebo essa justificação. Tá, interessante. Então, pode falar, João Marcos? Quer fazer o comentário? Os Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Noutra versão diz, e carecem da graça de Deus. Então, o homem não tem nada que se vangloriar e nada que recomendar diante de Deus para efeito da sua salvação. Ele precisa de um ser. E esse ser é Jesus, né? Só Jesus pode cobri-lo com o manto da sua justiça. Tá, então eu como pecador, né, cometi um pecado. O que eu preciso fazer então para que eu seja justificado? Aí que entra um ponto interessante, porque a gente precisa ir a Cristo e confessar os nossos pecados. O ato de você confessar é o momento em que você reconhece que você não tem capacidade para atender aqueles requisitos divinos. Aí você confessa a Cristo e ele automaticamente atribui a vida perfeita dele em você. Interessante. Então, tem um outro ponto em relação à justificação que eu gostaria de saber. O ser humano precisa fazer alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ter esse perdão, essa justificação? Note bem, essa palavra justificação, no original grego, ela equivale a absolvição. É declarar um criminoso inocentado. Então, o camarada é criminoso, está condenado à morte, aí o advogado faz um trabalho por ele e ele é declarado inocente. Então, seria muito bom nós esclarecermos o que quer dizer imputação. Então, todo Código Penal existe essa palavra imputação. Então, quando a pessoa comete um crime, o crime é imputado a ela. Então, quando eu cometo um pecado, o pecado é imputado a mim. Eu sou condenado por causa do pecado. Agora, a Bíblia apresenta 3 tipos de imputação. A primeira imputação, eu pequei, eu sou pecador, condenado à morte. Primeira. Quando entra o Evangelho, o que acontece? Os meus pecados, todos foram imputados a Cristo, quer dizer, foram atribuídos a Cristo. Então, eu, pecador, Jesus inocente. Os meus pecados são imputados a Cristo. Então, eu fico inocentado e Jesus fica culpado. Por que ele morreu na cruz? Ele nunca cometeu pecado, mas os pecados da humanidade toda foram colocados sobre ele. Essa é a segunda imputação. Agora existe a terceira imputação. Então, Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida de perfeita harmonia com o Pai, perfeita harmonia com a lei de Deus. Essa perfeição dele agora é imputada a mim. Então, a justificação é o ato de imputar ao pecador arrependido a perfeita justiça de Cristo. E o pecador agora é declarado inocente e justo perante Deus. Não porque ele seja bom, mas porque ele recebeu pela fé a justiça imputada de Cristo para ele. Muito bem, Davi. Então, o pecador, ele vai a Cristo, e aí Cristo o perdoa. Quando ele confessa, ele é perdoado. Correto? Pelo que eu entendi, Cristo já fez a provisão. Então, ele imputa, ele é justo. Agora, um ponto que me chama a atenção é o seguinte. Quando Deus perdoa o pecador, que somos pecadores, quando ele perdoa o pecador, ele anula o castigo que o pecador merece? Na realidade, ele não anula, ele transfere. Porque Deus não perdoa pecado, Deus perdoa o pecador. O pecado foi condenado, castigado em Cristo. Então, Deus não anula a transgressão do homem, ele transfere a transgressão do homem para Cristo. Quer dizer, quando o homem pecou no Éden, de acordo com a advertência divina, ele devia morrer na mesma hora. Por que não morreu? Porque a culpa dele foi transferida para Cristo. Então, realmente, o pecado não é anulado, é transferido. Eu acho interessante isso aí. E o Isaías, ele corrobora o que o irmão está falando, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Capítulo 53. 53, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na verdade, Jesus lá na cruz estava sofrendo o nosso castigo. Isso não é verdade? O castigo que aquela morte que nós deveríamos passar, ele está passando ali, certo? E agora é interessante também notar o que acontece após essa graça, né? Que essa justificação, quando o homem olha pela fé a Jesus Cristo e aceita o perdão. Aqui diz que agora o homem não deve mais duvidar. Porque se ele duvida, ele está chamando Deus de mentiroso. Porque o apóstolo João fala isso, né? Se nós não acreditarmos de todo o nosso coração, porque Deus está dizendo, eu vou perdoar você se você acreditar, né? Em Jesus. A sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. E 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, eu acho muito apropriado citar aqui 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez. Deus o fez pecado por nós, para que nele revelássemos a justiça de Deus. Então, o que aconteceu? Quando Jesus entrou no Getsemane, quando Jesus entrou no deserto da tentação, o pecado do mundo inteiro foi colocado sobre ele. Então ele se tornou portador dos nossos pecados. Então, quando estamos falando de imputação, né? O pecado do mundo inteiro foi atribuído a Cristo. Foi imputado a Cristo. E agora o caráter perfeito dele é imputado a nós. Muito bem, muito interessante, né? Inclusive, no ponto lá, falando sobre o plano da redenção, o resgate, né? O plano de resgate, então já foi pago a dívida, correto? Então, a única coisa que o pecador precisa fazer é aceitar isso. Se ele aceitar, já está tudo certo, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Interessante. Aos Romanos, ali no 5, verso 25, justamente menciona que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então veja a misericórdia divina em anular, né? Anular não, perdoar, seja qual for o pecado cometido. Ele, aceitando diante de Deus, ele é declarado justo. Interessante. E os seus pecados são transferidos, então, dele para Cristo. Legal. Você comentou um ponto interessante, me lembrei do episódio, né, Davi. Né? Teve alguém que foi mais no fundo do poço que Davi na Bíblia? Até agora eu não vi. Toda a atrocidade ele cometeu, né? Mas ele reconheceu, pediu perdão e foi perdoado e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, qual é a condição, né, do pecador obter a justificação? Pastor Tachuan, qual é a condição, né, do homem, do pecador obter a justificação? Quando nós aceitamos, né? Quando nós aceitamos toda a provisão que foi feita por Cristo Jesus, então a nossa condição é apenas aceitar, é apenas, como já foi até mencionado em alguns outros programas, a gente não impedir que essa atração que Cristo nos atrai seja impedida. Não colocar nenhum obstáculo na frente. Interessante. Né? Como podemos, então, aceitar isso? Através de quê? Então, a fé. Interessante. A fé é o meio, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé é o meio de aceitarmos. Aí mas vem a pergunta assim, note bem, o homem, para o homem ser perdoado, precisa se arrepender. Não é? Mas quem que dá o arrependimento? O Espírito Santo. O homem, para aceitar, precisa de fé. Quem é que dá a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé é dom a graça é dom de Deus, a fé é dom de Deus, as obras são dom de Deus. Então, às vezes eu faço ilustração assim. Quando eu faço aniversário, a minha esposa compra um presente para mim. Só que ela compra com o meu dinheiro. Então, interessante. É isso mesmo.
Ela compra um presente para mim com o meu dinheiro. Quer dizer, eu apresento a Deus uma obediência que o Espírito Santo faz em Já mim. fez. Que eu não tenho condição de obedecer por mim mesmo, eu não tenho condições de crer por mim mesmo, eu não tenho condições de me arrepender por mim mesmo. É tudo obra de Deus em nós. Que maravilhas, né? Isso é muito bom. Um detalhe interessante, né? Quando falamos de justificação, justificação é perdão. Justificação é a obra de Deus que faz pelo homem o que o homem não tem condições alguma de fazer. Isso é justiça imputada, correto? Mas existe a comunicada. A comunicada é sobre a santificação. Vamos trabalhar em cima desse ponto, em relação à santificação? Só uma pergunta antes. E quando a pessoa insiste em se apresentar diante de Deus com as suas obras, o que acontece? Está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus não tem valor. Foi em vão. Foi em vão. Ele está fazendo pouco caso da grande salvação em Cristo. Ou seja, não está dando valor ao crédito dado a ele, né? Não, está ignorando. Né? O salário, o preço foi pago, mas não quero. Eu não quero. Né? Então, não tem oportunidade, não tem chance para as pessoas. Querer, eu até costumo dizer, envolve ação, determinação e garra. Eu quero. Aí é só partir para a ação, né? E Deus está ali disposto. Muito Santificação, ao passo que a justificação está disponível, né, hoje, enquanto Cristo está ministrando no Santuário Celestial, qual é o processo? O que precisamos fazer para alcançarmos isso? O que é santificação realmente? Santificação, então, note bem. Nós já mencionamos no começo que só existe uma justiça, não existe duas. Então, embora para fins didáticos, a Escritura fala de justiça imputada e justiça comunicada. E fala lá assim, a primeira, que é imputada, é o nosso título ao céu. A segunda é a nossa habilitação para o céu. Mas não é que há uma e outra, não, é uma só. A justiça imputada é a justiça que Jesus apresenta por nós no santuário. Então, nós somos julgados no santuário, pela fé em Cristo, nós recebemos a sua justiça, que é colocada por nós no santuário. A justiça comunicada é a mesma justiça que é implantada em nós pelo Espírito Santo. Então, a justiça de Cristo imputada, ela é atribuída a nós pelo mérito de Cristo no santuário. A justiça comunicada é a mesma justiça que o Espírito Santo implanta em nossa vida. Então ela fala assim, a primeira é nosso título, a segunda é a nossa habilitação para o céu. Mas é uma justiça só. Interessante. E como podemos alcançar a salvação? Olha, eu tive meditando nesse aspecto. Desculpa, né? Como podemos alcançar a santificação? Eu tive meditando nesse aspecto aqui e imaginei assim uma ilustração. Minha vida pobre, né? Mas tem um parente muito rico, bilionário. Ele mora fora do país. E o que ele faz? Eu digo, olha, eu vou trazer para cá. Você morar aqui com a gente, que é bem melhor. Mas eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Ele compra a minha passagem. Mas eu não tenho roupa para viajar também. Ele manda a roupa também. E eu chego lá com ele. Eu imagino que é a mesma coisa. Eu não tenho condição nem de ter o título para o céu. Deus proveu. Eu também não tenho a condição também de chegar lá, né? Recursos disponíveis para fazer essa preparação. E Deus também manda também isso para mim, que é o Espírito Santo, né, irmão? Em Mateus tem uma parábola, né? A parábola das bodas. Então, o que aconteceu com a parábola das bodas? O rei convidou a pessoa, né? Só que a pessoa não tinha roupa para ir à festa. Ele dá a roupa também. Então, Deus dá o convite, vinde a mim, e dá o traje de bodas. O homem não tem condição de comprar aquela roupa, Jesus faz o convite e dá a roupa também. Muito bem. Então, a santificação consiste em aceitar, né, e manter-se unido a Cristo, obedecendo aos requisitos da vontade de Deus. Muito bem, interessante. Porque santificação é ser separado, né? Santo, separado. Separado de quê? Por exemplo, se eu não obedeço os princípios, não sigo os requisitos, é possível eu alcançar essa santificação? Não tem como. Não há santificação bíblica para os que lançam para trás de si parte da verdade. Então, se a obra é do Espírito Santo, né,
que realiza esse processo mediante Cristo. Então, como que ele vai manter-se santo, voltando-se para o mundo, voltando-se para o pecado. Então, a garantia dele é manter-se em comunhão plena e constante com Deus, em cada requisito, né? Interessante. Então, a inspiração diz que na justificação o homem aceita Cristo. Na santificação o homem caminha com Cristo. Perfeito. Legal. Então, para fechar, como então nós nos tornamos filhos e filhas de Deus? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus quando cremos em Jesus. Perfeito. Queridos, nós queremos de coração agradecer vocês, né, pela participação, agradecer a você também que está nos ouvindo. Sem você não teria essa programação aqui, né? Então Deus continue te abençoando. Que possamos entender e compreender isso. Deus nos dê a graça e nos ajude para isso. Amém. Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado. Até amanhã às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Até mais, amigos. Até mais. Só e triste na escuridão sem luz, quando meu Jesus tocou-me e agora tudo em mim tocou-me, sim, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me com o seu grande amor. Desde que encontrei a Cristo, pude ver o seu amor. Esse grande dom